Nessa aula, nós iremos ver princípios fundamentais da química orgânica. Aqui eu vou explicar todos os conceitos introdutórios necessários para que você consiga entender a química orgânica. Portanto, essa aula é muito importante, preste bastante atenção para que futuramente você não fique em dúvida em classificações simples de cadeias orgânicas. Primeiro, vamos à origem. Como começou a introdução da química orgânica? Em 1777, Bergman propôs a separação da química inorgânica com a química orgânica. Então, aí ficou materiais inorgânicos e materiais orgânicos. Em 1800, Berzelius formula a teoria da força vital, que é o quê? Que os compostos orgânicos só surgem através de seres vivos. Então, a teoria de 1800 ficou conhecida como a química orgânica, que é a química dos seres vivos. Aí, em 1828, gente, isso aqui é fundamental, tá? Isso aqui é muito cobrado nas provas. Höller sintetizou a ureia a partir do cianato de amônio, que é o quê? A partir da urina. Pegou a urina e conseguiu ali extrair a ureia. E isso mudou toda a concepção da teoria do vitalismo. Vitalismo que a química orgânica era de alguma coisa que vinha de algo que estava vivo. Aí a química orgânica passou a mudar o conceito. Ela passou a ser a química do carbono. Independente se está vindo de ser vivo ou de ser morto, a química orgânica é a química do carbono, ok? Então, derrubou, a partir da sintetização da ureia, derrubou a teoria do vitalismo. Em 1858, Kekulé define química orgânica e estuda praticamente todos os compostos do carbono. Praticamente todos os compostos do carbono. Isso não quer dizer todos. Porque, por exemplo, nós temos o CO2, nós temos o H2CO3, tem o monóxido de carbono também. Esses compostos que estão aqui, que possuem carbono, não são orgânicos. Esses compostos ali em cima são inorgânicos. Então, quase todos os compostos que têm carbono são orgânicos. Só que, como toda regra, possui exceção. Como que foi essa síntese da ureia? Foi o experimento que mudou tudo. O experimento de Höller, em 1828, Höller aqueceu o cianato de amônio, um composto inorgânico, e obteve a ureia, um composto orgânico presente na urina dos animais. Aqui, ó, a ureia. Aí, pela primeira vez, um composto orgânico foi produzido artificialmente sem nenhuma força vital. Veio de algo morto. Por isso que isso foi revolucionário. Mas por quê? Porque ele provou que compostos orgânicos podem ser sintetizados em laboratório, derrubou a teoria do vitalismo que foi proposta por Berzelius, abriu caminho para a síntese orgânica moderna, né? Síntese, pessoal, é obter algo dentro de laboratório que tenha carbono, nesse caso aqui, né? Toda síntese é obtenção de alguma coisa. Aqui na química orgânica é obtenção de compostos orgânicos que têm carbono, sintetizar compostos orgânicos. Como plásticos, remédios e corantes, todos são frutos dessa revolução que foi possível, que é possível obter, sintetizar compostos orgânicos dentro de um laboratório. Alguns compostos, como carbono, não são orgânicos. Aqui os exemplos, que eu já tinha até colocado no slide anterior, e aqui também. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. Elementos organógenos. O que são organógenos? São elementos ligados a organismos. Quais são os principais? Carbono é o principal de todos, é um elemento essencial da química orgânica, só que ele é complementado com outros compostos, como oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. E também pode acontecer de ter junto nos compostos orgânicos uma pequena quantidade de enxofre, fósforo e halogênios, que são os elementos da família 7A, lá da tabela periódica, tá? Então, mas o fundamental é sempre quem?
Quem sempre tem que ter no composto para ser orgânico? Carbono. Muito bem. Então, se eu tenho carbono, aí ele tem que ter a complementação de outros compostos. E esses outros compostos são esses aqui que estão listados abaixo. Vamos agora para postulados de Kekulé e hibridização do carbono. Os postulados, quais são? Postulados, pessoal, é algo que ele propôs para explicar por que o carbono se comporta de tal maneira nos compostos orgânicos. Primeiro, ele é tetravalente. Tetravalente, tetra, 4. Valente quer dizer que faz 4 ligações. Sempre o carbono, ele faz 4 ligações, sempre. São também ligações equivalentes, tá? Equivalentes iguais. Isso quer dizer o quê? Que essas 4 ligações simples do carbono são idênticas entre si, em energia e comprimento. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, o metano. Eu tenho o metano, que segue essa configuração geométrica que eu estou fazendo aqui, ó. Geometria molecular dela é dessa forma. Essas 4 ligações que eu estou fazendo, elas possuem o mesmo tamanho exato. 4 ligações simples. E também possui a catenação. Catenação é porque o carbono ele tem a capacidade de se ligar entre si, formando cadeias enormes. Então, isso se chama catenação, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que seria o comportamento do metano em 3D. Olha o giro, pessoal. Ele sempre vai obedecer a mesma geometria molecular. Observe isso aqui, ó. Olha que bacana. Esses pontinhos brancos estão representando o hidrogênio e a bolinha preta é o carbono. Olha como que não muda a posição. Eles mantêm sempre a mesma posição no espaço. Tá vendo? É assim que as moléculas se comportam. Elas possuem energia cinética, elas possuem movimento, não estão paradas, tá? E as ligações permanecem iguais durante o giro. Então, essa aqui é a molécula do metano. Agora iremos à hibridização do carbono. O carbono, ele faz hibridização, que é o quê? É pegar aqueles orbitais S e P, que quando você faz a distribuição de Linus Pauling, e modificar. Modificar para explicar por que o carbono é tetravalente, por que ele faz 4 ligações sempre para conseguir estabilidade eletrônica. E lá nos orbitais S, que cabe 2 elétrons, e no P, que cabe um total de 6, teve que se juntar para explicar por que o carbono faz 4 ligações. Em resumo, é o seguinte, sempre que o carbono for 4 ligações simples, ou seja, 4 sigmas, sempre que o carbono fizer 4 ligações simples, são 4 ligações sigmas. Ligação simples é o nome da ligação sozinha, tá? Então, ele é do tipo sp3, quer dizer que juntou um orbital S e 3 orbitaizinhos P, 3 quadradinhos P, sp3, que aí vai ficar dessa forma aqui, ó. sp3 quer dizer que é um quadradinho para o S e o P, 3 quadradinhos. Aí, se ele está fazendo 4 ligações simples, vai ficar um elétron em cada quadradinho desse, e esse um elétron vai estar ali para receber um outro elétron, que no caso vai estar fazendo 4 ligações. Quando acontecer dele ter uma dupla ligação e 2 ligações simples, ele vai ter, então, 3 sigmas e uma pi, porque sempre for dupla. Sempre que o carbono faz uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. Então, ele vai ter aqui, ó, ele vai ser do tipo sp2. E quando ele estiver fazendo uma ligação tripla, obviamente outra simples, porque ele sempre tem que fazer 4 ligações, ou quando ele estiver fazendo 2 duplas, ele vai ter aqui, ó, nas 2 posições, 2 ligações sigmas, 2 pi. Na dupla também, 2 sigmas e 2 pi. Como que eu sei disso? Se eu for olhar uma por uma aqui, ó, a ligação sigma é a ligação simples. Então, aqui é sigma. Se tem tripla, uma é sigma e todas as outras são pi.
Por isso que quando ele faz uma tripla, uma simples, são 2 sigmas e 2 pi. Embaixo, quando é dupla, uma é sigma, a outra é pi. A outra dupla, uma é sigma, a outra é pi. Eu também tenho 2 sigma e 2 pis, certo? Então, quando acontecer do carbono se comportar dessa maneira, ele é do tipo sp. A partir desses postulados que eu colei, vamos dar uma estudada aqui sobre as ligações que o carbono pode fazer. Eu já falo para vocês que o carbono pode fazer no máximo com outro carbono 3 ligações, ok? Não existe 4 ligações de carbono para carbono, não existe. Então, de um carbono para outro, são 3 ligações ao máximo. Então, ele pode fazer ligações simples, que é uma ligação só, ligação dupla, que são 2 ligações, ou ligação tripla. Olha aqui, no slide. Aqui a gente tem o carbono com 4 ligações simples, certo? Aqui, o carbono com uma dupla e 2 simples. Depois eu tenho o carbono com 2 duplas. E também é possível o carbono fazer uma ligação tripla e, óbvio, mais uma simples, porque ele sempre tem que completar 4. Ele é tetravalente. Ser tetravalente é fazer 4 ligações. Então, conforme o número de ligações que ele faz, ele tem um tipo de hibridação, como eu já havia comentado ali logo anterior aqui. Então, toda vez que o carbono faz 4 ligações, ele é do tipo sigma. Então, a hibridização é do tipo sp3. E os ângulos que formam de uma ligação a outra é de 109 graus e 28 minutos. Geometria tetraédrica. Tetraédrica, conformação tetraédrica, mesmo que gire, conforme a gente viu o videozinho, esse ângulo de 109 graus e 28 minutos vai sempre continuar, mesmo com o giro da molécula. Quando o carbono fizer dupla ligação e 2 simples, então, 3 sigmas e uma pi. Por quê? Porque quando faz 2 ligações, uma é sigma e a outra é pi. Esse carbono vai ser do tipo sp2, o ângulo de uma ligação à outra é de 120 graus e a geometria trigonal. É importantíssimo que vocês saibam geometria, tá? Exercícios, vestibulares, concursos cobram muito isso. E quando acontecer do carbono estiver fazendo dupla ligação, 2 duplas ligações, ou uma tripla ligação e uma simples, nós já sabemos que é sigma pi. Sigma pi, então são 2 sigmas e 2 pi. Se for tripla e uma simples, sigma pi pi, e sozinha é sigma, que também vai totalizar 2 sigmas e 2 pi. Esse carbono será do tipo sp, a hibridização dele é do tipo sp. O ângulo, como fica de um lado e de outro, o ângulo é de 180 graus e ela, óbvio, será linear, retinho, né? Ângulo de 180 linear, ok? Então são esses tipos de ligações que o carbono faz. Aproveitando aqui, deixa eu comentar sobre os outros elementos. Por exemplo, se o carbono faz 4, o hidrogênio sempre fará apenas uma ligação. E sempre tem hidrogênio com carbono, geralmente, porque o hidrogênio completa as ligações que o carbono falta. Hidrogênio sempre 1 e o carbono sempre 4. Então, por exemplo, eu tenho a molécula do metano. O metano, para o carbono completar a tetravalência, vão ser quantos Hs? 4. Porque cada Hzinho só pode fazer uma ligação. Já nós temos também o oxigênio. O oxigênio sempre faz 2 ligações. Ele é da família 6A, para 8 faltam 2, para conseguir estabilidade eletrônica. E o nitrogênio sempre faz 3 ligações. É importante que vocês saibam isso, porque a gente vai usar isso aqui muito na química orgânica, tá? Hidrogênio sempre uma, oxigênio 2 ligações, podendo ser 2 simples ou uma dupla assim. E o nitrogênio, ele pode fazer uma tripla, ou ele também pode fazer dupla de um lado, simples de outro. O que interessa é que o nitrogênio sempre faça 3 ligações. Oxigênio, 2 ligações. E o hidrogênio sempre uma ligação. Tá ok? Aqui eu coloquei como seria essa ligação pi.
como que fica essa questão de ligação sigma e pi? A ligação sigma é uma ligação, é uma interação forte de carbono para carbono, sendo essa aqui, ó. É como se fosse uma interação frontal. Este carbono aqui com este outro carbono aqui. Tá vendo? A ligação sigma. Aí, quando faz a ligação pi, ela é uma ligação lateral, como se fosse lateral. Essa ligação, ela é fácil de ser rompida. Tá? Então, compostos que têm ligações duplas, triplas, geralmente eles são bastante reativos,